2 Timóteo 4, do 9 ao 18. Todos encontraram? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, e que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Começa essa pregação fazendo uma pergunta para você. O que é solidão? Uma outra pergunta ainda que tem muita coisa a ver com essa primeira é: o que a solidão faz em nós? O que é a solidão e o que ela faz? Na solidão, nós vemos a nossa dor, mas também somos visitados pela graça e misericórdia do Senhor. Todos nós sabemos que solidão tem a ver com tristeza. A solidão aqui de Paulo tem um motivo muito específico. Paulo foi, como ele disse, ele foi abandonado por todos, com exceção de Lucas. Uns foram enviados a pregar o evangelho, outros por traição, porque optaram por estar em outros lugares, longe de Deus e do evangelho. Seja qual for o motivo, fato é que a solidão, ela traz tristeza, o abandono traz desamparo, e o desamparo é uma sensação terrível de todos nós, e que quando nós experimentamos, a nossa alma não consegue sair ilesa depois de uma experiência como esta. E agora eu tenho outra pergunta. O que é esperança? Esperança para nós é uma pessoa. É Jesus. A esperança para nós não é esperar, como diz aquela música horrível que passa em uma emissora de televisão. Não é esperar um novo dia, de um novo tempo que começou. Isso não é esperança. Esperança não é o nosso time de futebol ser campeão. Isso é uma falsa esperança. Na verdade, o time de futebol, no meu caso, ele mais decepciona a gente do que qualquer outra coisa, né? Mas isso também não é esperança. Esperança é uma pessoa. É Cristo, vivo, reinando nos nossos corações, o soberano, o Deus, o Rei e o Senhor. Ele é a nossa esperança. E ainda tem uma outra pergunta. A terceira e última pergunta dessa introdução é: o que é a amizade? O que é a amizade? Olha que contraste interessante. Solidão, esperança e amizade. Elementos que nós percebemos de uma maneira muito clara nesse texto. Solidão e amizade fazem um contraste muito interessante nesse texto. Interessante porque Paulo está abandonado. Paulo está triste, Paulo está desamparado e pedindo para o seu filho, ou o seu, digamos assim, o seu moço, o seu auxiliar, pedindo para que Timóteo, então, venha o visitar depressa,
venha ter comigo depressa, Timóteo. Se você quiser olhar aí na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 ao 18, o apóstolo Paulo diz, versículo 16, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E o que é interessante é que Paulo começa e termina a epístola que ele envia ao seu amado Timóteo, falando a respeito de abandono. No primeiro capítulo, ele fala a respeito de um homem que o procurou em Roma e que o visitou muito solicitamente, que o animou, que esteve com ele nas suas cadeias, nas suas prisões, que não se envergonhou das suas algemas. E esse homem é Onesíforo. E agora, no capítulo 4, Paulo continua falando do mesmo assunto após dar algumas instruções a Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. A dinâmica é a mesma. Paulo repete a Timóteo, assim como disse no capítulo 1, que está abandonado, que foi abandonado por todos e que precisa então que o amado e jovem Timóteo esteja com ele o mais depressa possível. Olha que interessante. Paulo escreve uma carta à igreja de Roma. Roma tinha uma igreja. Paulo está em Roma. A igreja de Roma, ou os irmãos da igreja de Roma, não estiveram provavelmente ao lado do apóstolo. A gente não sabe por quê. Existem algumas possibilidades, especulações, mas o que nós sabemos é que era extremamente perigoso para a vida de alguém se associar e visitar na cadeia alguém, um dos grandes inimigos do Império Romano, como era o apóstolo Paulo nesta ocasião. O que sabemos é que Paulo, ele foi preso, ele foi duramente perseguido em vários lugares que passou, e que agora, provavelmente, nem mesmo os irmãos da igreja de Roma tiveram, talvez, coragem de visitar o apóstolo Paulo, o mesmo que endereçou uma carta tão importante para os irmãos desta igreja. Paulo é um exemplo claro de que confiar no Senhor não é uma garantia de que nós estaremos imunes a sofrer dos males da alma, como a solidão e o abandono. Paulo confia no Senhor, Paulo tem vida com Deus, Paulo foi até o terceiro céu, irmãos. E agora está olhando para um jovem pastor e diz, vem me visitar o mais rápido que você puder. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Paulo está tão firme com Deus que está pronto para a morte e mesmo assim não deixa de sofrer com o mal da alma chamada solidão. Paulo não está com medo da morte. Paulo não tem medo da morte. O que massacra a alma do apóstolo aqui é a solidão. Isso é bem claro no texto. Poucas coisas doem tanto a alma quanto se sentir abandonado, na verdade. Já passou por alguma experiência assim. É triste, triste de ver. Abandono, desamparo, sem a presença daqueles que nós imaginávamos poder contar até a morte. Você se lembra de alguém assim na Bíblia? Lembra do apóstolo Pedro em Lucas capítulo 28, versículos 33 e 34, em que ele diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Pedro é categórico. Ele pensa estar pronto a ir com o Senhor para a prisão e a morte. E a resposta de Jesus, Pedro, eu afirmo para você que hoje 3 vezes me negará, 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. Jesus foi abandonado pelos homens. Jesus foi duramente abandonado pelos seus amigos, discípulos, em uma outra passagem. Mateus capítulo 26, lembra da oração lá no jardim do Getsêmani? Cristo chamou o pessoal, os discípulos para orar, eles dormiram, chamou de novo, dormiu de novo. Bateu um sono, e enfim, eles abandonaram Jesus, e Jesus vem e dá uma palavra um tanto quanto dura com eles, e enfim.
E o texto continua se transcorrendo. Mas se sentir desamparado e abandonado é terrível. Principalmente, como eu disse, por aqueles que imaginávamos poder contar até a nossa morte. Paulo deixa, então, algumas instruções para Timóteo. E nesse capítulo que se inicia, Paulo deixa algumas instruções para Timóteo. E no último capítulo, ele solicita de uma forma urgente a presença do seu jovem pastor auxiliar. E a pergunta que eu te faço é: para que Paulo chama Timóteo para estar com ele depressa? Apenas para vê-lo. Paulo deseja apenas ser ouvido para Timóteo. Timóteo não tem um superpoder para libertar Paulo da prisão. Timóteo não tem um superpoder para transformar aquela masmorra, aquela prisão romana, em um hotel 5 estrelas, em um resort, em um navio de cruzeiro. Não é para isso que Paulo chama Timóteo. Paulo sabe que seu amigo Timóteo é alguém com um grande poder de lhe aliviar a solidão e a dor e a sua tristeza. É por isso que eu entendo nesse texto que o mal da solidão é superado com a presença de um amigo. Esse é o tema da mensagem dessa noite. O mal da solidão é superado com a presença de um amigo. Paulo começa o texto dizendo a Timóteo: Timóteo, apressa-te. Paulo espera por um momento de comunhão com o jovem Timóteo. Você percebe, irmãos, como a solidão afeta o destemido Paulo? Você percebe como a sensação de abandono agora coloca o apóstolo Paulo em uma saia justa, digamos assim? Ele lida com sentimentos que não sabe e que talvez não pode fazer outra coisa a não ser orar, é claro, e esperar e pedir para que o seu jovem auxiliar venha visitá-lo da maneira mais rápida que puder. Paulo parece não temer ocasiões que muitos de nós jamais aguentaríamos. Paulo enfrenta a fúria dos judeus, Paulo enfrenta a fúria do mar bravio, Paulo enfrenta naufrágio, Paulo enfrenta cobra venenosa, Paulo enfrenta juízes, Paulo enfrenta idólatras, e ele faz isso com uma coragem ímpar. Mas agora nós vemos o apóstolo Paulo sucumbindo diante de um inimigo chamado solidão, em uma cela fria na cidade de Roma. Paulo escreve os versículos 7 e 8 do capítulo 4, num tom de despedida. Olha as palavras: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Paulo escreve estes 6, 7, 8, esses 3 versículos em um tom de despedida. Parece que Paulo enxerga a morte mais perto dele do que Timóteo está. É como se Paulo dissesse: Timóteo, corre o mais depressa que você puder, porque a morte se aproxima. A morte está próxima. Corre, Timóteo, porque é possível que você não chegue mais rápido do que a morte. E se isso acontecer, não haverá mais encontro. Paulo está se despedindo. Mas ele solicita o jovem Timóteo a ter com ele depressa. Paulo não tem medo. Paulo não está com medo. Nos versículos 9 ao 18, ele não tem medo. O que Paulo tem é solidão. Paulo não está com medo de morrer. Ele não tem medo de prisão. Ele está acostumado com isso. Claro que ele sofre. O que Paulo tem é um mal que muitos nós sofremos, o mal chamado solidão. Paulo não teme os demônios que estão cafungando no seu cangote. Paulo não teme as lanças perigosas dos soldados. Paulo não teme o Império Romano que quer lhe tirar a vida. Ele não teme aquela insalubre prisão e masmorra romana. Paulo não teme
fazer uma refeição, talvez a cada 2 dias. O que Paulo tem é solidão. E solidão só se cura com a presença de alguém. Solidão se resolve com algo tão simples, mas tão raro ao mesmo tempo. Principalmente nos nossos dias. A presença de uma outra pessoa. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele mistura, por isso que eu coloquei o título de solidão e redenção, ele mistura um lamento profundo por causa da sua solidão, com momentos em que ele se jubila diante do Senhor, o mesmo Deus que lhe promete uma salvação. Ele tem certeza da sua salvação. Você percebe como em Paulo a tristeza e a esperança caminham lado a lado? Você percebe como Paulo tem certeza do lugar em que ele estará? Já a gente vai chegar lá. Mas isso não o impede de sofrer desse mal que eu chamei de o mal da solidão. Os versículos 10, 11 e 12 são as justificativas para Paulo pedir a urgência na visita de Timóteo. Demas preferiu não correr riscos se aliando a um prisioneiro condenado, como Paulo. Sumiu, deu linha na pipa, abandonou o apóstolo. Nesse caso, Demas agiu de uma forma muito pragmática, porque Demas sabe que se distanciar de Paulo é se distanciar do sofrimento. Se distanciar de Paulo é se distanciar da solidão. Se distanciar de Paulo é se distanciar das perseguições do Império Romano. Demas prefere uma vida assim, longe de tudo isso. Mas, talvez o que Demas não sabe, ou talvez sabe, é que se distanciar do apóstolo Paulo é também se distanciar do Evangelho, porque não há nada mais antibíblico do que abandonar um amigo, do que abandonar um companheiro de ministério. Nesse caso, o apóstolo Paulo então solicita a Timóteo e diz, de uma forma muito clara, que Demas o havia abandonado, que ele envia então Crescente é uma pessoa, para a região da Galácia. Ele envia Tito para a região da Dalmácia, provavelmente foram comissionados, foram enviados para executar alguma obra, para pregar, enfim, não sabemos exatamente. E o apóstolo Paulo chega no versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Os comentaristas dizem que o Lucas provavelmente estava com Paulo lá em Atos 27, 28. Lembra daquela situação toda, de toda aquela passagem, aquelas passagens dariam um filme de Hollywood, assim, porque é muito, né? Não é verdade, Lana? Daria um filme de Hollywood, muitas coisas, barco virando, tem cobra, é muita coisa ali. E alguns dizem que o Lucas possivelmente estaria com Paulo e que foi com o apóstolo Paulo para a cidade de Roma. Lucas é descrito em Colossenses 4,14 como o médico amado. É possível e provável que ele tenha sido o médico do apóstolo Paulo por ocasião das chibatadas, dos açoites que o apóstolo Paulo sofria. E Lucas, então, com a sua profissão de médico, ele contribui significativamente com o apóstolo Paulo. Essa é uma contribuição muito importante. Mas talvez a contribuição mais importante de Lucas para com Paulo é de lhe oferecer a companhia a este solitário prisioneiro na cidade de Roma. Toma contigo a Marcos e me traga-o, porque ele também é útil ao ministério. Para a gente entender essa situação, a gente tem que recorrer a Atos capítulo 15, versículo 38, eu vou sintetizar para os irmãos. O João Marcos havia abandonado o apóstolo Paulo e Barnabé numa das viagens. Depois, numa viagem seguinte, Paulo e Barnabé, os dois cabeças, discutiram, porque o apóstolo Paulo disse: esse cara aí já abandonou a gente, eu não quero que ele viaje de novo, porque ele pode fazer isso de novo. E Barnabé insistiu: não, mas ele tem que ir com a gente e tal. E, enfim, a história tem alguns detalhes, mas Paulo e Barnabé vão para destinos, para caminhos diferentes.
Barnabé leva consigo a Marcos e Paulo então vai para outra direção e as histórias continuam da expansão da igreja segundo Atos dos Apóstolos. Em síntese, Paulo se recusa a fazer uma viagem missionária junto com Barnabé, se Barnabé levasse a Marcos. Por isso que eles optam então por se separarem. E olha que interessante, agora no final da vida, o apóstolo Paulo diz para Lucas e pede para Lucas trazer o jovem Marcos com ele, porque ele é útil para o ministério. O apóstolo Paulo recorre às suas reminiscências, suas lembranças ministeriais e diz, olha, traz o Marcos aí. Ele já deve ter aprendido, deve ter ficado mais experiente, tudo mais. Traz o rapaz aí. E nós não sabemos o que aconteceu, mas nós temos aí essas palavras de Paulo pedindo para Lucas trazer o jovem Marcos com ele. O versículo 13 diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, então, precisa de uma capa para lhe aquecer o corpo. Provavelmente o inverno se aproxima. Sabe aquele ponche? É uma capa bem grande assim, só tem um buraco, que é onde você coloca a sua cabeça e ele cobre o restante do seu corpo. Alguns vão até lá o pé, outros são um pouco mais curtos. Os andinos lá, a população dos Andes, que usa muito esse acessório. É como se fosse um sobretudo, mas não tem botão no meio. Paulo, então, pede para que Timóteo traga a sua capa para aquecer o seu corpo durante o inverno que provavelmente se aproxima. Mas o apóstolo Paulo confessa também que se a capa lhe aquece o corpo, somente a presença de Timóteo em meio à solidão é capaz de lhe acrescer a sua alma, que a essas alturas está gélida diante de toda a solidão daquela prisão. Paulo está abandonado, Timóteo está longe, mas ao mesmo tempo que Paulo se sente abandonado pelos homens, ele encontra na presença de Timóteo um alento para a sua dor. Se a solidão nos massacra, meus irmãos, a verdadeira amizade encurta as maiores distâncias. Não é verdade? A solidão é um mal, mas a verdadeira amizade, ela está para muito além de uma distância geográfica. Embora nós não podemos ser hipócritas e dizermos que distância geográfica não tem nenhuma influência sobre a nossa vida. É claro que tem. Alexandre fez muito mal ao apóstolo. Provavelmente o caluniou, o desprezou, entregou aos romanos, não sabemos ao certo. O fato é que a sensação de desamparo e de abandono do apóstolo Paulo é agravada quando alguém que está próximo a ele lhe trai a confiança. E ele então alerta e diz, Timóteo, toma cuidado com esse tipo de gente, diz o versículo 14. Muitas vezes nós queremos conversar com alguém, com um amigo, com alguma pessoa, não porque nós acreditamos que essa pessoa vai nos trazer uma super solução para os nossos problemas. Ou porque ele tem um grande poder nas suas mãos para nos fazer parar de sofrer instantaneamente. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente não espera que o outro resolva o nosso problema. O que nós mais precisamos nesse momento é apenas sermos ouvidos. Sermos ouvidos em nossa dor, sermos ouvidos em nossa tristeza. Nós temos essa necessidade. Nós fomos criados para a comunhão. Nós temos essa necessidade de sermos ouvidos. O problema é que muitas vezes é muito difícil se calar para ouvir o problema de alguém. A gente vai, se agita, fala demais e esquece de que do outro lado existe uma pessoa com extrema necessidade de ser ouvida e de expressar a nós alguns dos seus mais terríveis sentimentos.
Timóteo não vai até Paulo com poder para libertar ele da prisão. Paulo não chama Timóteo para o libertar da morte. Timóteo chega, ou Paulo chama Timóteo, que vai até o apóstolo Paulo com um poder muito simples e que está acessível a todos nós, os seus ouvidos e a sua presença para ouvir as histórias, as tristezas e o abandono de Paulo diante daquela prisão e diante daquela solidão. Paulo não quer conversar com o anjo. Paulo não quer o anjo guerreiro ou o anjo mensageiro. Paulo quer apenas o seu amigo Timóteo. O anjo não sabe o que é sentir solidão. Você já viu o anjo sentir solidão? Fome? Frio? O anjo não sabe o que é isso. Se o anjo não sabe o que é isso, ele não pode ouvir em pé de igualdade a solidão do apóstolo Paulo, que nesse momento está na prisão. O anjo não sabe o que é sentir solidão. O anjo não sabe o que é sentir tristeza. Paulo quer alguém mais especial do que o anjo. Paulo deseja ter a presença do seu amigo Timóteo para lhe ouvir, para lhe acalmar, para lhe consolar, para lhe confortar diante de uma situação iminente na vida de Paulo, a saber, a condenação e a morte. Você já se sentiu assim? Sozinho, abandonado, desamparado, isolado e triste? E uma outra pergunta. Você já se sentiu abandonado, isolado, sozinho e triste, mesmo estando no meio de um monte de outras pessoas? É possível. É possível que quem esteja ao nosso lado não esteja atento a toda a nossa dor. É possível que quem esteja ao nosso lado, no trabalho, até mesmo na igreja, quem sabe, não esteja a par de toda a tristeza e sensação de abandono que nós estamos sentindo, mesmo que essa pessoa esteja aí, sentada do seu lado. O remédio para esse mal, para o mal da solidão, é sim a graça de Deus, o seu consolo. Preste atenção. A graça de Deus para nos abençoar em meio à solidão, para nos consolar, na maioria das vezes ou em muitas vezes vem e chega até nós por meio de uma pessoa. Uma vez, vou contar que a irmã Vera e o irmão Oswaldo não sabem disso, eu acho. Cheguei aqui na igreja, muito jovem, solteiro, há muitos 9 anos atrás, né, Thaís? Thaís lembra. Eu tinha uns irmãos que me arrumavam um prato de comida de vez em quando, sabe? E a irmã Neide, o irmão Saulo, a irmã Elza, a Sinira, outras pessoas mais, me arrumavam um prato de comida de vez em quando. E na época eu ganhava muito pouco aqui na igreja. Um pouco mais da metade do que eu ganhava, que eu acho que era 2 salários mínimos, era com aluguel da kitnet que eu morava. E claro que essas pessoas não tinham obrigação de me dar comida todo dia. E uma vez, eu estava aqui na igreja, na hora do almoço, deu 12:00, e eu não tinha dinheiro para comprar comida e ninguém tinha me convidado para almoçar esse dia. Irmãos, eu não estou me lamentando, eu não preciso disso, não gosto de ficar. Eu só estou contando essa história para tentar ilustrar para vocês. Eu estava aqui, deu 12:00, geralmente eu dava 12:00, eu já montava na motinha e partia para onde eu ia almoçar. Quando era no Léo, eu subia, na irmã Neide eu descia, na irmã Elza pegava São Domingos, enfim.
E aí por diante. Esse dia eu não tinha nenhum convite para almoçar. Eu estava sozinho aqui na igreja. E aí foi 12:10, 12:20, meio-dia e falei, hoje o negócio vai rodar aí. E de repente, apareceu o Joéder aqui, irmã Vera, irmão Oswaldo. Trabalhava naquela farmácia lá do lado do terminal, sabe? Aquela farmácia na Brasil lá. Antes ainda dele abrir a loja aqui na Pedro Táxi, que aquela loja da Pedro Táxi aqui nem tinha ainda. Depois ele saiu de lá e veio para cá. Ele apareceu aí. Ele sempre passava por aí, no horário do almoço, ele veio do trabalho, passou aqui, Antônio, beleza, não sei o que lá, tal. Tudo certo, beleza, como é que tá? Bom. Você vai fazer o que agora aí? Falei, tô aí, fazer nada. Fazer nada, né? Não tem nada para fazer, né? Estava no horário de almoço, mas não tinha almoço. Ia fazer o que, Alisson? Estava no horário do almoço, mas não tinha almoço. Mas eu não falei nada. Aí o Joéder falou, vamos descer lá almoçar na minha mãe? Aí eu falei, deixa eu pensar aqui, né? Brincadeira. Aí o Joéder falou, vamos descer lá na minha mãe, vamos almoçar lá. Eu falei, vamos. Quase que eu cheguei lá primeiro que ele ainda. Quase esqueci que eu tinha uma moto e desci correndo a pé. E eu chegaria lá bem rápido, hein? Se eu fosse correndo. Vamos. Cheguei lá na irmã Vera e irmã Elaine. Um almoço assim, salada, alface, tomate, arroz, feijão, tinha ovo, tinha batata. Não, carne não, eu agradeço a oportunidade. Carne não. Você percebe, irmãos? Por que eu disse para vocês que a maioria das vezes em que nós somos cuidados e consolados pelo Senhor em meio à nossa sensação de abandono, ela é por meio de pessoas? Você percebe isso? O mal da solidão é superado com a simples presença de um amigo esse que é enviado por Deus nas nossas vidas. A senhora sabia, irmã Vera, disso? Não, né? Sabia não, né, irmão Oswaldo? Sabia não. O Joéder sabia que eu tinha falado para ele já. Um dia que a gente foi fazer um estudo em casa, tinha comentado com ele. Ele e a Rô sabia. O versículo 16, o texto continua. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, e que isto não lhe seja posto em conta. Nós não sabemos exatamente, irmãos, quais eram as condições dessa primeira defesa. Alguns dizem que provavelmente se trata do interrogatório inicial, da última prisão de Paulo em Roma. É uma possibilidade. O que nós sabemos é que o tom de abandono continua no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Nós não sabemos a data do julgamento, quem julgou, mas nós sabemos que a queixa de Paulo permanece exatamente a mesma. Ninguém esteve comigo, ninguém esteve ao meu favor, ninguém esteve no meu julgamento para me apoiar, para me consolar e para se fazer presente diante da minha dor e da minha solidão. E o versículo 17, Paulo diz que o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, para que todos os gentios a ouvissem, e assim fui libertado da boca do leão. Percebe como Paulo sabe que Deus está com ele? Paulo não chama Timóteo, irmãos, porque ele tem dúvidas se Deus está com ele ou não. Deus não está comigo, Deus me abandonou, então agora eu vou chamar um amigo para vir aqui e a gente vai conversar. Não é esse o caso. Você percebe como Paulo está? Ele tem uma sensação de que o Senhor o assistiu por ocasião dessa primeira defesa, nesse primeiro julgamento, e mesmo assim ele continua dizendo o que ele disse no início: Timóteo, venha depressa, o Senhor está comigo, mas eu preciso de você, diz o apóstolo Paulo aqui nessa passagem. Uma cena ficou bem comum nos 3 primeiros séculos. Os cristãos sendo julgados
e condenados. Era uma cena muito comum. Todo dia, ao longo do vasto Império Romano, nós víamos cristãos serem julgados e condenados. Além de ser assistido pelo Senhor, Paulo experimenta, diante da solidão, o poder de Deus o fortalecendo, mesmo ele estando completamente abandonado por quem ele esperava que estivesse com ele nos momentos difíceis da sua vida. Paulo sabe que a sua própria força, que a sua retórica, a sua inteligência não são capazes de fazer ele se fortalecer. Paulo sabe que não tem forças próprias para fazer isso. Irmãos, Paulo está abandonado, ele está maltratado, mal alimentado, num lugar sem luz do sol, num lugar insalubre. Ele está totalmente entregue a todas as imundícias de uma falta de higiene. A vida dele era essa naquela prisão. Ele não estava numa prisão, num hotel 5 estrelas ou num resort, como eu disse. E é exatamente nestas condições que o apóstolo Paulo olha, como quem olha para desculpa ser um pouco direto assim, para as fezes próximas dele, talvez, para sua má alimentação, para toda a desordem daquele lugar, para a sua solidão, e diz: o Senhor está comigo nesse lugar, por pior que seja estar aqui nessa prisão. Paulo sabe que Deus está com ele em meio a esta solidão, e que Deus está o fortalecendo para suportar todos estes males, inclusive o mal da solidão. Ele experimenta as forças, receber as forças do Senhor nessas condições totalmente adversas. Lembra dele dizendo: eu aprendi a viver contente. Eu sei enfrentar a bonança e a escassez. Eu sei viver no muito e no pouco. O apóstolo Paulo vai para a prisão, mas não pensa de maneira alguma que porque ele foi para aquela prisão, o Senhor o abandonou. Você pode estar se sentindo sozinho, mesmo cercado de gente, mas o Senhor está com você. Ele está ao seu lado. Ele habita em você na pessoa do Espírito Santo. E a pregação, diz o versículo 17, é plenamente cumprida. É possível que Paulo tenha proclamado o Evangelho nas suas defesas. Lembra de Estevão sendo julgado em Atos dos Apóstolos? Lembra que ele faz um tratado teológico. Ele começa do Antigo Testamento e vai pregando, até chegar em Jesus. Quem sabe Paulo se aproveitou dessa ocasião, desse julgamento, dessa primeira defesa, e diante de todos os que estavam assistindo, proclamou o Evangelho. Paulo se sente abandonado pelos homens e isso o afeta demais, mas não o afeta de tal maneira que ele venha desconfiar sequer de que o Senhor não esteja ao lado dele, porque ele sabe que Deus está com ele naquele local. A falha dos homens, a falha da igreja se contrasta aqui com um Deus que está com o apóstolo Paulo, inclusive quando ele se sente sozinho nesta prisão, inclusive quando ele é julgado diante de um tribunal, inclusive quando ele, em outras ocasiões, é açoitado, é perseguido, é expulso da cidade, é levado para depor, dentre outras coisas mais. Paulo é assistido por Deus e encontra alento e consolo em meio à sua solidão. Se lembra do que Jesus disse em Mateus 10, do 18 ao 20? E sereis conduzidos até a presença dos governadores e também dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem,
não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Essas palavras de Cristo se enquadram exatamente no contexto em que o apóstolo Paulo estava. Sendo levado na presença dos reis, dos juízes, dos poderosos. E Jesus diz que nós não precisamos nos preocupar com o que nós haveremos de dizer, porque naquele momento nos será ministrada as palavras ou a palavra que nós devemos falar, e que é o Espírito Santo quem falará em nós. Paulo diz que foi libertado da boca do leão. E o versículo 18 diz que o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, que tem pouca coisa, agora perde tudo que tem. Está preso, sua liberdade para pregar o evangelho foi cerceada, foi retirada. Mas nós vemos como o apóstolo Paulo conserva a esperança na redenção, na consumação da sua salvação. A fé do apóstolo Paulo o leva a entender que o único lugar em que ele estará salvo de todos os males que o circundam será o reino celestial que se aproxima dele neste momento, por ocasião do seu martírio. O martírio seria aqui um meio para chegar então a esse lugar. Paulo exalta a Deus apesar de toda a condição que se encontra. Lembra das condições? Condenado, com frio, com fome, condições péssimas de higiene. Não existem direitos humanos naquela época. Não existe nada disso. Frio, fome, sujo, perseguido, caluniado, e ele olha para Deus e diz: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Por muito menos a gente já olha para Deus e diz: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? E quando a gente diz o que eu estou fazendo nesse lugar, é como se a gente dissesse assim: eu não mereço estar aqui. É verdade ou não é? É, né? Estou vendo pela reação de vocês que vocês concordam. Essas palavras não fazem parte da realidade de Paulo. Ele não se pergunta o que ele está fazendo numa prisão. Ele sabe que é inocente, ele sabe quem ele é. O que Paulo diz é que o Senhor o livrará também de toda a obra maligna e que o levará salvo para o seu reino celestial. Paulo não espera a libertação da prisão mais. A morte para ele é mais certa do que a visita do seu amigo. A solidão está o massacrando, está o amassando. Mas ele nos prova que nós podemos sim nos sentir abandonado pelos homens e ainda assim manter a nossa fé firme, olhando para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor e o nosso Deus. Diante da sua alma pressionada pela iminência da morte, o apóstolo Paulo segue firme, mesmo diante da solidão, mesmo diante do abandono. Ele não espera a absolvição, ele espera a morte. E ele não só espera a morte, mas ele encara a morte e diz para a morte: eu estou pronto. Lembra de Paulo dizendo em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo ganha mais vida quando olhamos para ele nesse contexto. Paulo encara a morte.
porque ele sabe que morrer para ele é estar mais perto, estar com o seu Senhor. Paulo enfrenta a morte. O que machuca ele é o abandono, a solidão. Paulo enfrenta os açoites. Paulo enfrenta a fome. Paulo enfrenta a perseguição. O que o machuca é de se sentir abandonado pelos homens, por aqueles que talvez disseram que, a exemplo de Pedro, Paulo, eu estarei contigo nas prisões e também na morte, jamais te abandonarei. O que entristece a alma de Paulo é a solidão. Ele não está com medo de morrer. Ele não está com medo de morrer. Presta atenção. Paulo não chama um super-herói para o defender com seus grandes superpoderes, como o Batman, o Superman, o Flash, Aquaman, o Thor, Homem-Aranha. Paulo não chama um super-herói para o defender. Paulo deseja apenas um amigo para estar ao seu lado com um grande poder, o poder de o ouvi-lo, o poder de escutar a sua dor e de aplacar toda a angústia que a solidão lhe causa nesse momento. Paulo não procura um super-herói, ele procura um amigo para o acompanhar, para estar com ele, nem que seja por alguns minutos. E ele demonstra aqui toda a sua humanidade, toda a sua fragilidade. Ele mostra que é homem como nós, que é gente como a gente. Afinal, quem de nós nunca se sentiu abandonado na vida? Tem alguém aqui? Uns mais, outros menos. Eu tenho uma notícia ruim para dizer para os mais novos. Talvez se você ainda não sentiu isso, provavelmente você vai sentir. Eu não quero mas faz parte de uma pedagogia de Deus para o seu crescimento e para o seu bem. Se você ainda não experimentou, uma hora você vai experimentar, mas Deus não vai te abandonar, fica tranquilo. Paulo demonstra então a sua humanidade, a sua fragilidade. A solidão, a tristeza, o abandono tem esse poder, o de revelar diante de nós todas as nossas limitações, de tal maneira que a única coisa que nós conseguimos dizer para alguém é: socorro, venha ter comigo depressa, o mais depressa que você puder. Como eu disse, Paulo não chama o anjo porque o anjo não sabe o que é solidão. Paulo não entenderia, o anjo não entenderia a dor de Paulo, a tristeza de Paulo e a angústia de Paulo, porque não sente fome, frio e sede. Mas Jesus Cristo sabe exatamente o que é isso. Porque Ele é homem como nós, sem deixar de ser Deus. E a boa notícia desse texto para nós, meus irmãos, caminhando para a conclusão, é que Deus é um Deus que contempla a solidão de cada um de nós. O nosso Deus contempla a angústia e a tristeza de cada um dos seus filhos. O nosso Deus é um Deus que tem todo o interesse em se fazer presente nas nossas vidas através de alguém. Ele está aqui, olhando, contemplando a nossa dor, contemplando a nossa solidão. Toda a solidão que nós enfrentamos tem uma data certa para terminar. Ela tem uma data específica. Ou ela vai cessar no dia que o Senhor olhará para ela e dirá: cessa. Ou então nós aguardaremos o grande dia onde nós estaremos num lugar onde a dor e a tristeza serão totalmente superadas pela plena comunhão com o Filho de Deus. O mal da solidão é superado com a presença de um amigo. Eu concluo essa mensagem
dizendo que os amigos não têm o poder de nos tirar o sofrimento. Paulo não quer que Timóteo tire o seu sofrimento, mas que os amigos têm sim o poder de apenas aliviar os nossos sofrimentos, a nossa tristeza e o nosso abandono. E Paulo é a prova de que por mais crente que alguém seja, por mais crente que sejamos, você pode ser o maior exemplo de fé de Maringá, região do Paraná e do Brasil. Você pode ser o maior exemplo de fé e devoção. Não há neste mundo alguém que não precise de ninguém. Na verdade, eu vou reformular. Quem acha que não precisa de ninguém é alguém soberbo. Portanto, se você pensa assim, toma cuidado. Provavelmente o que está te movendo a pensar isso, que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, não é uma verdade bíblica, mas é a soberba do seu coração enganoso. Não existe ninguém nesse mundo que não precisa de alguém. Todos nós precisamos de pessoas. Todos nós precisamos de alguém, em um momento ou outra da vida. Quando a solidão e a angústia baterem na sua porta, não se demore em olhar para o seu amigo e dizer: venha depressa, venha me visitar, procura vir ter comigo depressa. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, fiel, justo e misericordioso. Nós glorificamos a Ti, Pai, porque em Ti nós encontramos a graça, o consolo e a misericórdia, e sabemos que o Senhor é quem nos provê amigos fiéis e verdadeiros a estarem conosco nos momentos da nossa alma, nos momentos em que nossa alma grita de solidão. Guarda-nos na Tua presença, Pai. Sim, nós aguardamos pelo dia da redenção de todas as coisas. Mas guarde-nos também amigos verdadeiros. Guarde-nos também irmãos verdadeiros. Guarde-nos também, Pai, pessoas com o poder de nos aliviar o abandono, de nos aliviar a dor e a angústia pelo desamparo. Nós somos frágeis, Senhor. Tem misericórdia de nós. Envia-nos os amigos. Envia-nos, Pai, a Tua palavra através da boca deles. Nós aguardamos e confiamos. Cuida de nós, Pai. É o que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.